Existe uma tragédia silenciosa que quase ninguém percebe a tempo. A de passar a vida inteira tentando se tornar alguém, sem nunca descobrir quem se é. Desde cedo, o mundo nos oferece nomes, expectativas, máscaras. Dizem o que devemos admirar, o que devemos escolher. E pouco a pouco, vamos nos afastando daquilo que pulsa de forma mais íntima dentro de nós. Carl Jung compreendeu isso como poucos. O maior perigo não é fracassar aos olhos dos outros. O maior perigo é viver tão adaptado que você se torne estrangeiro para si mesmo. Sempre que chega a hora de tomar uma decisão importante na vida, como escolher uma carreira, aceitar um emprego ou até enfrentar momentos difíceis, a base que faz toda a diferença é conhecer a si mesmo. Entender quem você é e reconhecer o seu verdadeiro potencial é essencial para seguir um caminho com mais sentido. Esse potencial começa a se revelar quando você encontra algo que consegue fazer de maneira excepcional, com menos esforço do que a maioria. E para descobrir sua verdadeira vocação é indispensável olhar para dentro e se compreender profundamente. Carl Jung chamava esse caminho de individuação. A individuação, segundo Jung, é o processo de integração da personalidade. Em outras palavras, trata-se de trazer à consciência partes inconscientes de si mesmo, construindo uma personalidade mais inteira, mais autêntica. Carl Jung foi um dos grandes nomes da psicologia profunda e contribuiu de forma marcante para áreas como psiquiatria, antropologia, filosofia, literatura, psicologia e estudos religiosos. Sua linha de pensamento ficou conhecida como psicologia analítica, e entre suas obras mais importantes estão Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, a Psicologia da Transferência, Memórias, Sonhos e Reflexões e as Relações entre o Ego e o Inconsciente. Jung foi inicialmente discípulo de Sigmund Freud, mas acabou se afastando dele para desenvolver sua própria escola de pensamento. Enquanto Freud concentrava sua teoria principalmente em traumas do passado e na infância, Jung ampliou essa visão, incluindo o presente, os símbolos, a cultura, os mitos e o desenvolvimento da consciência. No centro dessa visão estava justamente o processo de individuação. Para Jung, descobrir o self e realizar o próprio potencial era uma das tarefas mais importantes da vida humana. E com base nessa filosofia, podemos extrair algumas lições valiosas para quem deseja viver de forma mais plena e consciente. Fica comigo até o final, porque a última lição pode ser exatamente a peça que falta para transformar a sua vida. Não permita que os outros decidam quem você é. Jung dizia: o mundo vai te perguntar quem você é, e se você não souber, o mundo vai te dizer. Uma das diferenças entre Jung e Freud estava na forma como eles enxergavam a origem dos conflitos psicológicos. Jung não acreditava que todos eles vinham apenas dos traumas da infância. Também não aceitava totalmente a ideia freudiana do superego como a simples internalização da voz dos pais e da sociedade. Para Jung, essa voz interior que nos cobra e nos empurra para determinados comportamentos pode ter diversas origens. Além do passado, somos influenciados também por aquilo que esperamos do futuro e pela imagem que construímos de nós mesmos. Quando essa imagem é fraca, confusa ou negativa, nos tornamos mais vulneráveis às pressões externas e menos preparados para enfrentar julgamentos, exigências e agressões do mundo. Desde cedo, somos incentivados a nos moldar ao que esperam de nós,
Aprendemos a imitar, agradar e nos encaixar. Mas quando fazemos isso sem consciência, acabamos nos afastando de quem realmente somos. E o preço disso costuma aparecer mais tarde em forma de frustração, ressentimento e arrependimento. Por isso, em vez de tentar copiar os outros, o melhor caminho é refletir sobre aquilo que realmente importa para você. Você valoriza mais estabilidade ou liberdade? Gosta mais de competir ou de colaborar? Sente-se melhor explorando novidades ou seguindo uma rotina? Não faz sentido fingir ser alguém que você não é. Tentar parecer extrovertido quando sua natureza é introspectiva, por exemplo, pode até funcionar por um tempo, mas cobra um preço alto depois. A pergunta central é: quem você realmente é? O que faz sentido para você? O que deseja se tornar? Quanto mais clareza tiver sobre isso, mais força terá para conduzir sua própria vida, em vez de ser conduzido pelas expectativas alheias. Quando você sabe quem é, a opinião dos outros deixa de ter tanto poder sobre suas escolhas. Isso não significa ignorar conselhos, mas sim filtrar o que faz sentido para a sua essência. No fim, uma vida autêntica sempre vale mais do que uma vida montada para agradar os outros. Concentre-se na pessoa que você quer se tornar. Jung dizia: "Eu não sou o que me aconteceu, sou o que escolho me tornar." Embora Jung desse enorme valor ao inconsciente, aos símbolos e aos padrões herdados da humanidade, ele também acreditava profundamente na capacidade consciente do ser humano de direcionar a própria vida. Para ele, não somos definidos apenas pelo que vivemos, mas principalmente pelo sentido que damos às nossas experiências e pela direção que escolhemos seguir. Ter uma visão clara de quem você deseja se tornar é fundamental para a saúde psíquica. Quando essa direção não existe, a vida tende a ser guiada pelo automatismo. E nesse estado, é comum repetir padrões antigos, inclusive experiências dolorosas ainda não resolvidas. Sem reflexão, acabamos vivendo no piloto automático, presos a mecanismos inconscientes que nos empurram de volta para feridas do passado. Por isso, é tão importante parar, pensar, rever a própria história e aprender com ela, sem permitir que ela se torne uma prisão. Seu passado pode influenciar você, mas não precisa definir seu destino. O que realmente define sua vida é a escolha consciente da pessoa que você quer ser e o esforço diário para caminhar nessa direção. Toda transformação começa quando você para de apenas reagir à vida e começa a escolhê-la com intenção. Ter um ideal claro de quem você deseja se tornar ajuda a dar sentido às renúncias e aos esforços do presente. Quem sabe para onde vai, enfrenta as dificuldades com mais firmeza, porque entende o valor do caminho. Aprenda a transformar fraquezas em pontos de força. Jung escreveu certa vez: "Me arrependo de muitas tolices que surgiram da minha teimosia, mas sem essa característica não teria alcançado meu objetivo." Essa frase mostra um aspecto importante de sua visão. Nem toda característica considerada negativa é apenas um defeito. Em determinadas circunstâncias, uma aparente fraqueza pode se tornar um recurso valioso. Jung reconhecia em si mesmo uma forte teimosia. E embora isso tenha lhe causado problemas, também foi a mesma característica que o ajudou a persistir em seu caminho e alcançar o que alcançou. Isso nos leva a uma reflexão importante. Talvez algumas qualidades pelas quais você foi criticado ao longo da vida possam ser úteis, dependendo da forma como são direcionadas. A sensibilidade pode virar empatia, a inquietação pode virar criatividade, a teimosia pode virar perseverança.
Em vez de apenas condenar seus traços difíceis, vale perguntar em que contexto isso pode se transformar em força. Muitas vezes, o que hoje parece falha apenas ainda não encontrou o lugar certo para se expressar. O segredo não está em negar suas imperfeições, mas em aprender a canalizá-las com sabedoria. Quando você compreende seus traços com profundidade, começa a usar a própria natureza a seu favor. Entenda suas paixões em vez de fugir delas. Jung afirmou: um homem que não passou pelo inferno de suas paixões nunca as superou. Como um dos pioneiros da psicanálise, Jung entendia que muitos dos nossos conflitos vêm daquilo que reprimimos. Desejos, impulsos, medos e emoções que consideramos inadequados ou desconfortáveis acabam sendo empurrados para o inconsciente. O problema é que tudo aquilo que evitamos encarar não desaparece, apenas retorna de outras formas, muitas vezes mais intensas. Quando tentamos fugir do que nos perturba, essa fuga pode aumentar ainda mais a ansiedade e o sofrimento. Emoções reprimidas costumam se manifestar em sintomas, comportamentos impulsivos, medo excessivo, bloqueios ou uma sensação permanente de desconexão com a vida. Muitas vezes, uma postura apática, distante ou excessivamente retraída é sinal de que a pessoa está evitando entrar em contato com suas paixões e emoções mais profundas. E para Jung, a cura começa justamente no momento em que temos coragem de olhar para dentro. Ferramentas como escrever em um diário, observar os próprios sonhos, refletir com honestidade sobre seus sentimentos e enfrentar medos pouco a pouco podem ajudar muito nesse processo. Quando você deixa de fugir do que sente, começa a compreender melhor quem é e o que realmente importa para a sua vida. As paixões não existem para destruir você, mas para revelar partes importantes da sua verdade interior. Aquilo que mais te incomoda, às vezes, também aponta para o que mais precisa ser compreendido. Encarar suas emoções com coragem é um passo essencial para viver com mais liberdade e inteireza. Seja sincero sobre o que você realmente é capaz de fazer. Jung afirmava: você é o que faz, não o que diz que vai fazer. As ações revelam muito mais do que as intenções. Podemos construir discursos bonitos sobre quem queremos ser, mas a verdade aparece no comportamento. Jung, como analista, via com clareza essa distância entre a imagem que a pessoa tenta projetar e aquilo que de fato vive. O processo de individuação exige alinhamento entre identidade e ação. Não basta imaginar uma versão ideal de si mesmo, é preciso viver de modo coerente com ela. E isso também envolve reconhecer limitações reais de tempo, energia, talento e preparo. Ser honesto sobre suas capacidades não é se diminuir. Pelo contrário, é criar uma base sólida para encontrar os caminhos em que você realmente pode evoluir. Muitas vezes, admitir que algo não combina com você é justamente o primeiro passo para descobrir aquilo em que pode se destacar com mais naturalidade. A honestidade consigo mesmo evita frustrações desnecessárias e ajuda a construir metas mais realistas. Quando você reconhece seus limites com maturidade, também passa a enxergar com mais clareza seus verdadeiros talentos. E é justamente dessa lucidez que nasce um crescimento mais consistente, seguro e verdadeiro. Abra mão dos vícios que te afastam da realidade. Jung escreveu: toda forma de vício é ruim, não importa se o narcótico é álcool, morfina ou idealismo. O vício, para Jung, não se limitava ao uso de substâncias. Ele percebia que o ser humano também pode se viciar em ilusões, fantasias e idealizações.
Álcool, drogas e outras compulsões são exemplos mais óbvios. Mas o idealismo exagerado também pode ser uma forma de anestesia, quando a pessoa se apega a uma imagem irreal da vida para não encarar aquilo que de fato está acontecendo. Manter a saúde psíquica exige disposição para viver no real. Isso não significa abandonar sonhos, mas sim não usar sonhos como esconderijo. Enfrentar a verdade da própria vida é desconfortável em alguns momentos, mas é também o que permite amadurecer e crescer. Toda fuga pode trazer alívio temporário, mas quase sempre cobra um preço maior depois. Quanto mais você se distancia da realidade, mais difícil se torna construir uma vida sólida e consciente. A cura começa quando você aceita olhar para a verdade sem máscaras, sem atalhos e sem ilusões. Busque uma ligação com algo maior do que você. Jung dizia: a pergunta decisiva para o homem é: ele está relacionado a algo infinito ou não? Essa é a questão reveladora de sua vida. Embora fosse reconhecido como homem da ciência, Jung também via grande importância na dimensão espiritual da existência. Em sua experiência clínica, percebeu que muitas pessoas encontravam mais equilíbrio quando conseguiam conectar a própria vida a algo maior do que elas mesmas. Essa conexão pode aparecer através da religião, da espiritualidade, da contemplação do universo, da natureza, da fé, do sentido de serviço, da família ou até do legado que se deseja deixar para o mundo. O ponto central não é a forma exata dessa conexão, mas o fato de a vida deixar de parecer limitada apenas ao imediato. Quando você se percebe como parte de algo maior, a existência ganha profundidade. Os sofrimentos não desaparecem, mas passam a ser enfrentados com mais significado. Há mais força, mais direção e mais capacidade de suportar as dificuldades. Sem esse sentido maior, é fácil sentir que tudo é vazio, repetitivo ou sem propósito. Mas quando existe uma conexão com o infinito, até os momentos difíceis podem ser vividos com mais dignidade e esperança. Ter um propósito maior não elimina a dor, mas transforma a forma como você atravessa cada fase da vida. Chegamos à última lição e talvez a mais importante. Separe tempo para o silêncio e para a reflexão profunda. Jung dizia: você precisa estar sozinho para descobrir o que te sustenta, quando descobrir que não consegue se sustentar. Para Jung, a solidão tinha um valor imenso, não como isolamento doloroso, mas como espaço de reencontro interior. É no silêncio, longe da agitação e das vozes externas, que conseguimos ouvir com mais clareza aquilo que realmente se passa dentro de nós. Nos momentos de crise, esse recolhimento pode ser ainda mais importante. Quando a vida parece confusa ou pesada demais, a solidão pode oferecer o ambiente necessário para refletir sobre o que ainda dá sentido à sua existência e sobre o que precisa mudar. Esse também é o momento de fazer perguntas essenciais. O que me faz feliz de verdade? O que eu faria se o dinheiro não fosse um problema? Que tipo de vida combina comigo? Quais atividades me dão energia, propósito e paz? Encontrar respostas para essas perguntas ajuda você a direcionar melhor sua força e sua atenção. Realizar o próprio potencial não é algo que acontece de uma vez, é uma jornada contínua. E ao longo desse caminho, os momentos de reflexão profunda servem para reajustar a rota, compreender onde você está e perceber o que ainda precisa desenvolver. Quem nunca silencia por dentro acaba vivendo apenas no ruído do mundo.
A reflexão profunda permite reconhecer desejos esquecidos, dores ignoradas e caminhos que precisam ser revistos. Às vezes, tudo o que você precisa para reencontrar seu centro é parar, respirar e escutar a si mesmo com sinceridade. Viver com verdade tem um preço. Você pode perder aplausos, pode perder pertencimentos falsos, pode perder versões antigas de si mesmo, mas o que ganha é raro. Uma existência menos fragmentada, menos teatral, menos mentirosa. No fundo, a grande pergunta talvez não seja se você está feliz. Talvez a grande pergunta seja: você está vivendo de um modo que sua alma consegue respeitar? Se esse vídeo tocou alguma parte silenciosa em você, escreve nos comentários qual dessas lições mais conversa com a sua vida hoje. E se quiser continuar essa travessia por temas como consciência, sofrimento, sombra e transformação interior, inscreva-se de forma serena. Há caminhos que começam justamente quando encontramos palavras para aquilo que nos habitava em silêncio.